em nossos caminhos. Ninguém vai conseguir escapar ou evitar por algum período curto e rápido até que se dá para evitar alguns problemas, mas ele nos tem. Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, o pregador, capítulo de número 9, e Salomão disse: tudo sucede igualmente a todos, ao bom, ao mau, ao justo, ao ímpio, ao que peca, como ao que não peca. Se fossem as minhas palavras, talvez você fizesse um auto-julgamento baseado em Mateus capítulo de número 7 e imaginasse que eu estava errado, mas não estou. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. Um certo dia Jesus repreende os seus discípulos, entre eles estava João, o evangelista, quando fez um pedido impróprio, e aquele pedido foi revogado. E da maneira que Jesus revoga o seu pedido, Jesus disse a ele que tudo está patente aos olhos dos homens. Ele manda chuva ao Pai, aos ímpios, e ele manda chuva também ao justo. Eu quero trazer uma mensagem de alta reflexão para a sua alma. Importa que você que saiu da sua casa, não sei a sua circunstância, a maneira que você se locomoveu, mas no sentido é bem verdade que a força ativa do Espírito Santo, ela abrangiu o seu sentimento. E Deus não deixou você hoje ficar dentro da sua residência. Deus colocou um desejo ardente, queimando profundamente o seu coração. E o Espírito Santo, aquele que se encarrega das lacunas vazias, ele disse: vai à minha casa, vai à minha igreja, eu tenho uma palavra para você. Quantos vieram ouvir a voz de Deus, levante a sua mão e dê glória ao Senhor. A Bíblia fala sobre 3 desgastes espiritual. Ou seja, 2 são físico e 1 é espiritual. O primeiro desgaste físico, eu quero basear-me quando Moisés estava juntamente com Israel nas proximidades da região de Si, no deserto de Elim, e havia uma batalha tremenda a ser travada, se chama desgaste físico. A Bíblia diz que a batalha se tornou tensa, comprida e avançada e pesarosa aos ombros da congregação de Israel. E Israel estava dotado de uma bênção tremenda que dá-se para imaginar. A Bíblia diz que Moisés, de pé, ele estendia seus 2 braços com as mãos abertas, mostrando as palmas das suas mãos aos guerreiros que estavam na batalha. E quando as mãos de Moisés e os seus braços estavam erguidos, ainda possante com força, a Bíblia diz que Israel vencia a batalha. Israel começava a ganhar a batalha. Mas dado a tal circunstância, o horário foi se atravessando, o período e o sol era causticante, quase 48, 49 graus. As pernas do Senhor, chamado Moisés, pois já era um homem mais de 80 anos de idade, e os seus braços começaram a descambalecer, e ele baixou os seus braços, que parecia simplesmente uma prática humana e teórica, e ele jamais imaginou que isso ia acontecer. Quando ele está com seus braços curvados ou baixados até a altura das suas pernas, a Bíblia diz que Israel começa a perder a batalha. E quando Israel começa a perder a batalha, existia 2 fiscais. Um era guerreiro de guerra, o seu futuro sucessor, chamado Josué. O outro era Arão, e Arão estava no conselho da administração para fazer Israel permanecer na guerra. Um estava de olho sobre os sagazes inimigos que poderiam entrar nos truques das estratégicas pelejas de Israel e fuzilar os guerreiros. Naquele momento, Arão se desespera, porque ele percebeu que a guerra não está simplesmente se acomodando à perda, mas ele viu que o negócio não era só uma guerra humana, mas que o lado espiritual também estava funcionando. O homem de Deus, de braço erguido, jorrando bênção pelos seus dedos, pelas suas mãos e também pelos seus lábios, e de pé, fazia com que Israel permanecesse prevalecendo na batalha. O homem de Deus, com seus braços baixos, suas pernas cansadas, a Bíblia diz que Israel perdia. Então, imediatamente, Arão conversa com e ambos tomam uma rocha quebrada, uma pedra,
E chega um denominador comum dizendo: é necessário que nós colocamos Moisés, o servo do Senhor, para sentar sobre a pedra, e que tu vá na direita e eu na esquerda. Um de nós dois temos que agarrar o braço direito, o braço esquerdo de Moisés, porque o segredo agora não é carnal, mas é espiritual. Quando ele está com a mão estendida, Israel prevalece na batalha e os inimigos são derrotados. Ali a Bíblia está mostrando o primeiro desgaste físico. O cansaço de Moisés levou Israel a quase perder a batalha. Mas como existem bons companheiros, pessoas fiéis, em todo lugar vai haver pessoas amigas, pessoas amáveis, pessoas que entenderão a circunstância, pessoas que vão compreender o momento do declínio, da decadência, da aflição e da amargura. Deus é Pai, Deus é Senhor, Deus é amigo, Deus é justo, Deus é fiel, e não vai deixar seu servo desamparado, abandonado, simplesmente imaginando que vai perder. Da mesma forma que o Senhor lhe trouxe aqui esta noite, o Senhor não lhe trouxe aqui para brincar, para passar tempo, simplesmente pela uma vaidade comum ou natural. Se existe alguém que está com raiva do diabo, mais do que você, não é você, nem o que está no seu coração. Se existe alguém que está irado com o diabo, ele está bem juntinho de você para te dar um abraço, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai pegar a sua vida aqui essa noite como uma bomba nuclear, quem sai até mesmo como cometa. Jesus está louco para esfregar você no nariz do diabo e mostrar para o diabo que você não é derrotado, mas você é um vencedor. Quem acredita nisso, levante a mão e dê glória ao nome de Jesus. Pastor, o que é que o desgaste físico pode provocar? Existem 3 bases em cima do desgaste físico. Primeiro, desgaste físico, ele provoca um desfalecimento corporal. As juntas, as medulas, os nervos são completamente deprimidos. Assim como Moisés está perdendo a batalha ao baixar seus braços, era porque estava cansado. Em segundo lugar, o desgaste físico, ele provoca uma degeneração humana. Pessoas cansadas fisicamente ficam degeneradas. Em terceiro lugar, o cansaço físico, ele pode provocar simplesmente uma perca de módulos humanos. O sangue pode se dissolver. A água que existe no corpo, baseado no H2O, ela pode desaparecer. Uma pessoa em alto cansaço no deserto, essa pessoa entra em um clima, em um equilíbrio de descabalência, e ele pode morrer seco, estado, completamente sem saúde. É chamado desgaste físico. Mas eu tenho ainda a falar sobre o segundo desgaste. É chamado desgaste mental. A primeira base, ou a primeira teoria do desgaste mental é chamado esquecimento. Toda pessoa que tem um alto estresse, um alto funcionamento mental, pessoas que lêem bastante diariamente, pessoas que vivem 24 horas acionado no computador, estudando, passando seu rascunho, pessoas que trabalham para uma grande empresa, são pessoas que têm um desgaste acima de um desgaste físico, é o desgaste mental. E o desgaste mental, a primeira coisa que ele provoca é um distúrbio. E esse distúrbio, segundo a ciência, é chamado de esquecimento. A palavra esquecimento na Bíblia, ela não tem uma boa conotação. A palavra esquecimento na Bíblia, a sua conotação é sempre adversa. A partir do livro dos Juízes, quando nós descobrimos as histórias dos juízes, dos grandes líderes de Israel, nós encontramos Deus descendo na terra desesperado, com suas 2 mãos fortes e poderosas sobre a sua cabeça, sempre lamentando e se preocupando com a sua congregação. Até que um dia a Bíblia diz que o Senhor se apresenta para o seu povo, e o Senhor faz um profundo lamento dizendo: o meu povo se esqueceu de mim, o meu povo me abandonou e deixou a minha presença. Existe talvez 1001 razão, pessoas que procuram simplesmente uma base para chegar a mim, chegar ao seu pastor, aonde você congrega, ou quem sabe chegar nas suas orações e tentar replicar ou explicar para Deus porque foi que esqueceu a vontade do Senhor. Mas eu venho entender que estamos vivendo a última hora, e nesta última hora Deus tem provado o seu povo de maneira extremista, porque estamos vivendo a hora do balançar da figueira, e Deus está preparando aqueles que são e aqueles que não são. E o diabo, como não dorme 24 horas, e é um espírito sagaz, é chamado espírito tentador, esse diabo ele tem muito o que oferecer.
Ele tem muito que oferecer, tanto a mim, quanto ao Senhor, quanto à história, quanto a esta juventude que está hoje aqui para adorar o nome de Jesus de Nazaré. E existem coisas que nos faz esquecer daquele que nós amamos. Um dos primeiros lamentos de Deus está baseado no livro do profeta Isaías, ou seja, Jeremias, quando o Senhor disse para Jeremias: eu te coloquei para profeta na minha casa, e eu quero que você diga a meu povo que o meu povo se esqueceu de mim e me trocou para adorar a Baal. Deus está tão arrasado, tão amargurado, que o Senhor chegou a dizer: a minha esposa está me traindo com um Deus criado por mão de homem, um Deus de pedra, um Deus de ouro, um Deus de barro, um Deus de bronze, um Deus que se desfaz. E o Senhor lamenta nas ruas de Jerusalém, dizendo, chorando: Israel se esqueceu de mim. Ora, o problema de um estresse mental, ou o problema de um desgaste mental, é exatamente o esquecimento. Eu quero chamar a sua atenção esta noite e dizer a você que não há motivo para se esquecer do Senhor. Não há motivo para se esquecer daquela vida de outrora que você tinha. Quando você cantava tão bem. Quando você pregava tão bem. Você era tão dinâmico, você era tão explosivo, você era uma pessoa tão alegre, mil e uma razão estampada no seu rosto. Você era uma pedra no caminho do diabo. Os seus inimigos, seus argós, lhe caluniavam, lhe jogavam pedra, porque nunca havia tristeza estampada no seu rosto. Você era considerada uma super mulher, adotada de poder e de graça. Não tinha noite, não tinha dia. O seu negócio era igreja, era oração, era vigília, oração no monte, oração na praia, oração no rio, oração na igreja, oração nas casas. Mas infelizmente os caos das situações humanitárias têm provocado um declínio espiritual na sua vida. Você já não canta mais como você cantava. Você se lembra muito bem. Você já não tem mais aquele mesmo dinamismo. Parece que Satanás pegou uma carruagem de coisas estranhas, colocou em cima da sua cabeça. E lá no inferno talvez você não imagina, mas esta noite, se Deus abrir os seus olhos, você será capaz de contemplar milhares e milhares de demônios que estão de mãos unidas dizendo no inferno: acabei com ela, acabei com ele, parei ele, não prega mais, não canta mais, não ora mais. Mas hoje eu quero convidar você para mandar um recado para esse demônio sujo, para esse Satanás. Deus não te chamou para perder, Deus não te chamou para parar. O diabo não terá o prazer de ver você estacionado. Deus te chamou. Por favor, diga para ele: não se esqueça das primeiras coisas. Em segundo lugar, esquecimento. O desgaste mental, ele provoca falecimento cerebral. O ser humano, ele pode sofrer 3 fases de um falecimento. O primeiro falecimento é chamado físico. A morte pode nos ater a qualquer hora, não há como escapar. Existem 3 coisas indesejáveis na vida do homem, mas será inevitável. A primeira é ficar velho. Se Jesus não nos recolher hoje, amanhã amanheceremos com idade maior. A segunda é escapar da enfermidade. Depois da queda do primeiro Adão, todos estão patentes a sofrer danos corporais. A terceira, a morte sempre baterá na nossa porta, seja a casa do rico, seja a casa do pobre. Mas eu tenho uma mensagem do Senhor para a sua alma: que não seja a morte que te leva ao caos de uma decepção, porque a morte de um justo não é nada mais, nada menos. Para o diabo é um desespero. A maior alegria do diabo é quando o ímpio morre, porque ele sabe que ele está conduzindo como um cavalo para o inferno. Mas quando o justo é recolhido pelo Senhor, ele entra em transe, a boca dele fica seca, seus dentes ficam trilhaçados, porque ele sabe que a morte de um justo nada mais, nada menos do que um passaporte para a eternidade, onde em breve veremos eles em glória. Ora, o segundo falecimento de um homem é o falecimento cerebral. Falecimento cerebral pode ser provocado por um acidente de um carro, de uma moto, de uma queda. Seu cérebro pode parar de funcionar. Mas o segundo falecimento é o falecimento cômico da mente. O que é um falecimento cômico da mente?
é uma mulher, 40% da parte feminina, principalmente quando está gestante ou está grávida. A mulher deve ter um autocuidado em todos os planos, todos os dias, em todos os momentos. E quando a criança nasce, Jesus Cristo diz, quando a mulher está para dar à luz, ela sente alegria, prazer e muita felicidade. Mas depois que ela dar à luz a um filho, ela já não se lembra mais de tanta felicidade, porque antes de dar à luz, ela sente uma tristeza da dor que está lhe esperando. Ora, escute, depois que a mulher dar à luz, medicinalmente ou medicamente, quem trabalha aqui na área da medicina sabe muito bem, durante 40 dias, o homem deve se obstinar da sua esposa e dar a ela o devido respeito. É chamado de um bom resguarde. Se a mulher não privasse do seu resguarde e ela quebrar os 40 dias, essa mulher futuramente vai sofrer alguns danos na sua vida. E entre os danos é chamado de amnésia. A amnésia, ela ataca muito bem essa parte feminina, porque a mulher, no momento do seu resguarde, ela se torna sensível, e se ela não tiver um autocuidado, futuramente, depois de 3, 4 anos, uma amnésia vai tomar conta da sua mente. E o que é amnésia? Amnésia é quase um falecimento cerebral. Ainda não é 100%, mas a amnésia traz esquecimento. A amnésia é assim, você prega sobre desgaste, depois de pregar você não lembra mais o que pregou. A amnésia é assim, você entra dentro de casa, coloca a chave em cima do armário ou no chaveiro, você vai no toalete, quando você volta, você não lembra mais aonde colocou a chave. Mas o pior falecimento cerebral é quando o cidadão recebe uma doença que foi provocada e descoberta na Alemanha no ano de 1907. Essa doença se chama mal de Alzheimer. O que é mal de Alzheimer? Ela é acima da amnésia. A amnésia se esquece, mas tem uma lembrança vagarosa, lentamente. O mal de Alzheimer é diferente. O mal de Alzheimer, você se esquece quem você é, aonde nasceu, quem é seu pai, quem é sua mãe e quem é sua família. Eu visitei um hospital de pessoas que sofrem bem desta doença, e é terrível, provocador e agonia, porque é um desespero. Aonde você coloca uma pessoa que sofre do mal de Alzheimer, ele fica. Você manda ele curvar, ele não entende o que é curvar. Aí você curva ele, sai de perto. Depois de 3, 4 horas, se você volta, ele está da mesma forma que você deixa. É chamada mal de Alzheimer. Você sabia que dentro de algumas igrejas no Brasil, o diabo tem colocado esta doença do lado espiritual? Não me trate como débil mental, um louco pentecostal, alguém que está tentando trazer as coisas seculares do mundo para dentro da Bíblia. Não. Como pregador do Evangelho, eu estou fazendo uma comparação que é exatamente o que você precisa. Existem esses 2 tipos de crente espiritual dentro da igreja. O crente amnésia, uma hora ele é crente, uma hora ele deixa de ser, uma hora ele dá glória, uma hora ele esquece que tem que dar glória, uma hora ele dá aleluia, outra hora ele esquece que tem que dar aleluia. Mas esse crente é relevante, dá para entender, porque nem todo mundo tem um sistema explosivo. Deus criou o ser humano com 3 tipos de sistema. O primeiro é temperamental, o segundo sanguíneo e o terceiro é fleumático. O homem fleumático, ele é calmo, ele é tranquilo. Antigamente eu ficava nervoso, virado, quando eu pregava 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e eu olhava no rosto de um crente e eu percebia que ele não dá glória a Deus e não dá aleluia. E eu dizia que ele era gelado, era cru, era um auto-julgamento, era uma coisa da minha consciência, talvez uma podridão, uma seta que o diabo me jogava, mas eu descobri que o ser humano tem esse lado calmo. Tem gente que dá glória por dentro, ele falta explodir, falta virar uma pimenta, uma bomba nuclear, mas ele ainda está na igreja. Eu jamais vou xingar esse tipo de crente, jamais eu vou xingar aqueles que quietos estão dentro da igreja. Eu sei que pode ser uma formação do pastor, porque o pastor frio, crente frio, pastor alegre, a igreja será alegre, pastor poderoso, a igreja será poderosa, pastor defunto, igreja morta, pastor derrotado, igreja derrotada. Mas ele está, eu costumo dizer, a partir do momento que o crente deixa a sua casa e vem para a igreja, ele está dizendo para o diabo: já era, Satanás, tu não tem mais corpo na minha vida, estou ligado com Jesus de Nazaré. Se o diabo pensou que tinha prazer em que você não viesse hoje adorar e exaltar ao nome de Jesus de Nazaré, eu posso juntar a minha mão com a sua e mandar ele de volta para o inferno. Nós viemos aqui adorar o nome do Senhor. Eu quero perguntar: quantos vieram glorificar e exaltar? Meu Deus! Aleluia! Então, meu querido irmão, minha querida irmã,
Não se decepcione com esse crente que está sofrendo de amnésia espiritual. Mas eu quero que você fique bem preocupado quando você vê um crente sofrendo do mal de Alzheimer espiritual. Porque aí já é diferente. É um crente autolocomovido pela nossa força. Ele só é o que você determina. Ele só será o que você manda. Ele só se moverá quando você exigir. Uma vez que você largá-lo de mão, ele não anda, ele não caminha. E você sabe que na vida do ser humano existe uma tal alta chamada fase do descontrole, que o ser humano, principalmente na igreja, a diversidade na direita, a diversidade na esquerda, lutas, vendavais, tempestade, calúnia, pedrada, pessoas com inveja, colocando muralha, inventando história fiada. Tem gente que é tão desocupado com a obra do Senhor que eles ficam procurando um monte de baboseira para fuzilar ou um cantor ou um pregador que tiver na mira. Se o pregador está em evidência, em sucesso, já procura uma mulher para ele para dizer que ele está em adultério. Se o cantor está em evidência, está em sucesso, ou a cantora já procura um homem para ela ou para ele, alguém na vida para derrubar. Isso são pessoas que não têm o que fazer. São pessoas que vivem 24 horas dentro da sua casa. Pessoas que conseguem gastar seu tempo assistindo Malhação, novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 10, novela da meia-noite. Essas pessoas perdem o contato e a sensibilidade espiritual. Eu não tenho nada contra a sua novela, mas eu estou dizendo uma coisa verdade. Se você se preocupa com a obra de Deus, se você é dedicado com a obra de Deus, você não se preocupa em matar ninguém. Pastores, eu estou aprendendo a verdade nesta vida. Até então, antes da fama ou antes do sucesso, antes do ex-mendigo aparecer nesse Brasil e em 52 países dessa humanidade, era simplesmente um homem qualquer, uma pessoa comum. Mas agora há quem diga que eu mudei, agora quem diga que eu sou amostrado, agora quem diga que eu sou enjoado, agora quem diga que eu sou metido. Isso é conversa de Satanás. Será que o diabo não sabe que eu sou vacinado pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré? Não há por que mudar, não há por que haver a diferença. Toda honra, toda glória não seja dada ao homem, mas toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Quem levanta o homem não é o homem, quem levanta o homem é o Senhor do homem, Jeová. Meu Deus! Agora uma coisa eu falo com certeza: se o meu sucesso está incomodando alguém, por favor, arruma o que fazer, muda de país, Osama Bin Laden, vai embora, Saddam Hussein. Quem Deus levantou, está levantado, acabou. Durante muitos anos, Hollywood ficou milionária com um filme que foi lançado no planeta. Um dos maiores filmes que Hollywood lançou não foi filmes de aventura, não foi filme de ações. Os maiores filmes de Hollywood, meu jovem, sabe qual foi? Foi o filme de Jason, Freddy Krueger, foi os filmes de terror. De tal verdade que eles são campeões de bilheteria, perdendo somente para o filme do Titanic, do Leonardo DiCaprio. E uma das coisas que me chama a atenção é, na época eu cheguei até ver o filme do Freddy Krueger. Quem é o Fred? É um pesadelo. O que é um pesadelo? Ora, normalmente quando inicia o filme de Fred, inicia-se assim: um ônibus cheio de estudantes vindo ou voltando para a faculdade. Ora, o que é um ônibus cheio de estudantes, vindo ou voltando? Estudante fala de jovens, pessoas novas, de futuro, de sucesso, que estão aprendendo, estão crescendo, estão se evidenciando, estão se desenvolvendo para ser alguém na sociedade futura. Aí ele escolhe uma moça ou um rapaz para, no período da noite onde ela está sonhando com coisas boas, ele entra como pesadelo dentro dos sonhos, rouba os sonhos e termina até matando o ser humano dentro dos sonhos. Mundialmente este filme foi considerado como roubador de sonhos. Não me trate mal, não estou perturbado, mas eu estou falando a verdade. Existe crente Freddy Krueger dentro da igreja, roubador de sonho, destruidor de sonho, matador de sonho, inferidor de sonho.
sonho, fuzilador de sonho, crente terrorista, kamikaze. Você não pode crescer, ele quer te matar. Você não pode aparecer, ele quer te apagar. Se você prega bem, ele diz para mostrar. Se você prega mal, ele diz solta ler a Bíblia. Se você está de carro novo, diz aí, já ficou metido, olha lá. Se você está de carro velho, ele diz Deus está amassando o vaso. Se o terno é bonito, ele diz pra que tanta palhaçada. Se o terno é feio, ele diz meu Deus, ajuda esse pobre desgraçado. Sabe qual é o problema desses terroristas? É a língua, pensa numa língua grande. Jesus vai arrancar ela aqui, Quem acredita nisso, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Só quem é pentecostal, sacode a tua mão pra cima, abre a tua boca e glorifica. Meu Deus, Aldeosaide, o terceiro desgaste mental. Toda pessoa que tem um alto desgaste mental, ele se torna estressado. Talvez você me diga, isto não é, pastor, está na Bíblia, lógico que está na Bíblia. Quando Israel estressou Moisés na rocha de Horebe, pastor Paulo, Moisés, aquele homem que foi o homem mais manso da terra, Israel estava em si diante da rocha, na rocha de Meribá. Israel com sede agonizante, chegaram para Moisés e imprimiram: queremos água, queremos águas, porque nos tirasse do Egito para nos matar aqui. Aí o Senhor chamou Moisés e Arão e disse: meus servos, se aproxime de mim, eu quero que você clame a mim e eu vou tirar água da rocha. Aí chegou os inimigos de Moisés e infernizar. Em todo lugar parece o filho do diabo para nos roubar a paciência, nos torrar, nos fuzilar. Aí Moisés pegou a vara e disse: é água que vocês querem? Aí tocou 2 vezes na rocha e saiu água. Aí o Senhor apareceu para Moisés e disse: rapaz, você acabou de fazer eu quebrar minha palavra. Eu disse lá atrás que você era o homem mais manso da terra, e o povo me estressou. Só por causa desse estresse eu não vou deixar você entrar em Canaã. Não vigia. Tem gente que quer tocar no teu psicológico, tem gente que quer abandonar, destruir o teu sentimento, só para tu se estressar. Agora o que acontece? Um crente estressado não prega bem, um crente estressado não canta, um crente estressado perde o prazer de vir na igreja, um crente estressado abandona o cargo que está na sua responsabilidade, um crente estressado não dá a paz do Senhor na rua, um crente estressado ele fica de cara feia, parece que chupou limão, um crente estressado não consegue dar glória a Deus gostoso, o glória sai mascado, esquisito. Então entenda, tem gente que está querendo estressar, está morrendo de inveja de você, então ele está querendo que você abra a boca e fale besteira. Fale não, fique calado, deixa ele engolir você atravessar. O que é teu, o diabo não vai tomar. Levante a mão e dê glória a Jesus por isso. O que é teu, o diabo não vai tomar. Pegue na mão do seu irmão agora, pegue feliz. Diga para ele: não se estresse, não. O diabo quer roubar a sua alegria. O diabo é especialista em tirar a alegria de crentes. O diabo é especialista em tirar o prazer de crente. O diabo é especialista em querer desmotivar o crente. Mas hoje Deus vai descer sobre a terra dos viventes. Quem tem que sair da igreja não é seu filho. Quem vai sair da igreja não é sua filha. Quem vai sair da igreja não é seu marido. Quem vai sair da igreja não é tua esposa, mas aquele demônio que quer estressar sua vida. Pastor Adeildo, o que é desgaste espiritual? É exatamente quando eu estou lhe chamando a atenção para dentro do conteúdo sagrado. O teu ministério, a tua chamada, não foi ninguém que prevaleceu a te entregar, mas Deus se apaixonou pela tua vida primeiro. Deus, antes de você, já estava enxergando o futuro do teu ministério. Antes de tu aparecer, Deus já estava olhando para o caminhar do teu ministério. Então o Senhor resolveu. É engraçado
fala na fraqueza dos fracos. Aí você me diz: eu não entendo. Eu quero me informar que Deus só chama, só separa quem está na disponibilidade de receber a sua capacitação. A primeira capacidade que a igreja recebe do Senhor é chamada capacidade para administrar a sua obra na terra. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai. A segunda capacidade da igreja na face da terra é para tratar as fraquezas. Quanto mais fraco o crente é, mais o poder tem segurança em tratar a sua fraqueza. Moça de Deus, moço de Deus, não se venda a Satanás. Pastor, mas eu estou fraca, pastor. Eu estou cansadinha, pastor. Eu estou cansado, pastor. A minha vida virou uma rotina. A minha vida virou uma mesmice, pastor. Talvez não é a sua vida, mas talvez é o ambiente aonde você congrega. Não é fácil você conviver num ambiente hostilizado de frieza. Não é fácil você tentar sobreviver num ambiente hostilizado de gelo espiritual. De acordo com o ambiente, você pode se contagiar com o clima do ambiente. Quem nasce no sertão gosta de calor. Quem nasce no sul não vê a hora do frio chegar. Quem nasce no agreste não vê a hora do vento de outubro aparecer. Você se adapta pelo ambiente. Quem congrega numa boa congregação, aonde Deus pode falar, aonde Deus tem autonomia para falar, aonde é Deus que fala e não é o homem que cala o Senhor, aí este crente tem uma vivência diferente. Agora não deve ser fácil. Eu acho muito horripilante, muito triste você estar no lugar aonde você não pode dar lugar ao Senhor. A melhor coisa nesta vida, até o arrebatamento, eu falo para Deus, é eu dar lugar a Deus. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Eu tenho que ter uma vida harmonizada com Deus. Deve ser muito triste ser um tipo de pessoa que ainda não consegue sentir o prazer do Espírito. Agora entenda, quanto mais o Senhor te capacitar, mais olhado e mais visto tu será, e vai se levantar uma torcida do Corinthians, vai se levantar a torcida inteira do engano para torcer para a tua derrota. Você me diz: não vai, pastor, porque Deus está do meu lado, graças a Jesus Cristo, que você acredita nisto, e é verdade. Mas te firma na rocha, porque o urubu do inferno vai tentar colocar um pico nos teus negócios, vai tentar atrapalhar a tua chamada, vai tentar atrapalhar o teu ministério. Agora, se Deus precisar matar meia dúzia de gente para usar você, para levantar você, para abençoar você, é necessário que o Senhor comece a se levantar na terra. Você não vai parar, meu irmão, nessa jornada. Você não vai conseguir parar, a minha irmã, nessa trajetória. Eu quero dar um conselho para os teus inimigos, que nesta noite, antes que eu termine de pregar esta mensagem, que eles te abracem, que eles te beijem gostoso, que, se for possível, que eles rolem com você nessas águas, porque a partir de hoje eles não vão te contemplar de perto, eles vão ver o noticiário do que Deus vai fazer na tua vida. Deus acabou de me informar. Você não vai ficar na mesma situação que muita gente está pensando que vai. Deus me disse que não. Quando alguém se desgasta, é problema secundário, é de outro, vem de longe. O que é se desgastar, pastor, espiritualmente? Você nunca vai ver na Bíblia pessoas que não tinham chamada se desgastarem. Aí são aqueles que Deus levanta, são aquelas que Deus exalta, são aquelas e aqueles que Deus coloca as mãos para abençoar. Lembra do profeta Samuel? O maior profeta depois de Moisés, em gratidão, deu a vida por Israel, morreu por Israel, ficou velho por Israel, perdeu os cabelos por Israel, enrugou os olhos por causa de Israel. E na hora que ele precisava de uma casa, de uma boa jubilação, de uma família, o que foi que deram para ele?
Você não presta. Você está velho. Você já era quem pensa que você é para tomar a chamada de quem Deus escolheu. Você tem que ser muito macho. Se foi Deus que te deu, não tem amor no inferno que arranca. Dando glória para Jesus se você crê. Sabe por que as pessoas desanimam espiritualmente? 90% de crente desviado. Você pergunta por que você deixou a igreja. Aí 1% diz assim: foi a escola. É relevante. 2% diz assim: perdi a vontade. É relevante. 3% diz assim: não sei, eu acho que é tentação. É relevante. 90% você diz assim. Por quê? Eles dizem: fulana, fulano, fulana acabou comigo. Eu espero que eu não esteja pregando para alguns terroristas, assassinos de almas. Pessoas que chegam da glória a Deus no fracasso de outro. Pessoas que pensam, bailam, levantam troféu e até diz assim: eu sabia que isso ia acontecer. Vai plantar batata, mentiroso. Vai arrumar o que fazer, vai. Se você não pode ajudar, não vem matar. Não vem destruir você. Não, meu Deus. Pessoas que se alegram quando o outro desvia. Eu fui pregar em Brasília, na Praça do Planalto. Milhares e milhares de pessoas. Ao terminar de pregar, um grupo de obreiros cercam-me. E o povo subiram na direita e na esquerda. E alguém dizia: deixa eu tirar foto com ele. Deixa eu dar um abraço desse neguinho. Aí veio uma moça diferente, loura alta, cabelo grande, turbinada. Eu vi que meia dúzia de irmãs olharam e disse: ei, não me encoste, no nome de Deus. E ela disse: mas eu quero só pegar na mão dele e dizer para ele que a mensagem dele mudou a minha vida. Quando pegou na minha mão, eu disse: a paz do Senhor. Aí não era ela, era ele. Aí ele disse: o senhor acredita que minha vida mudou? Eu disse: acredito. Aí aqueles crentes que têm uma língua tamanho do fio, aqueles super santos, porque tem em todo lugar, ficaram olhando assim. Eu disse: você tem pai? Eu disse: meu pai é porteiro. Você mora em casa? Eu disse: como? Meu pai me expulsou. Vivo numa vida degradante, humilhante. O diabo se apoderou de mim. Eu estava no meio da multidão quando o senhor disse: receba a bola de fogo. Tinha 3 perto de mim que olhou e disse assim: cadê essa bola? Eles não viram e são crentes. E eu sou desviado. E contemplei ela caindo na minha cabeça. Manda glória gostosa pra Jesus nessa hora. Esperando uma oportunidade para mudar. Existem pessoas que estão esperando uma chance para mudar. Você não recebeu o chamado de Jeová. Você é homem, você é mulher. O único que tem direito de mandar alguém para o inferno se chama Deus. De condenar se chama Deus. O meu direito é pregar, ver as almas salvas. E que privilégio não é para o reino do céu você vê um ser humano maltrapilho, envenenado pelo diabo, tombado, caído na sarjeta. Jesus salva.
coisa transforma e muda. Ei! Dobrou o joelho, coloquei todo mundo no palácio. Chamei 3 obreiros e disse: olha, ele está dizendo que Jesus mudou. Aí o obreiro falou assim: é difícil, hein, pastor? Eu disse: mudou. Eu disse: para acreditar que Jesus mudou, você é batizado? Ele: não. A boca cheia faz tipo uma maçã na boca. E seja cheio agora! Aí ele começou. Pulou pra cima, o cabelo subiu, silicone balançou nele. Eu disse: daqui a 1 ano eu quero pregar aqui em Brasília, você está mudando. 1 ano depois eu vou pregar na Asa Norte, vou subir na rampa da igreja. Quem é que está lá de 1,90 m de altura, com uma senhora e uma criancinha de 2 meses no colo? Passei na frente dele. Ele disse: o senhor não me conhece mais, não é, pastor? Eu disse: quem é você? Ele disse: eu era aquela que era ele e agora sou salvo. Há poder no sangue de Jesus Cristo para salvar. Eu disse: o que é que você é na igreja? Ele disse: eu sou obreiro. Eu pedi para o pastor para eu ficar na porta. Tirei tudo que eu tinha, pastor, agora eu sei, eu sou. Quero seguir, mas não estou aguentando. Estão me massacrando, estão falando mal de mim, estão denegrindo a minha imagem, estão me humilhando, não pegam na minha mão depois que termina o culto. Eu acho que tem gente que quer me ver no inferno. Pecastolhacandura, estudicandura, astecandura. Se você não pode ajudar, não atrapalha a obra. Se você não morreu para salvar, Jesus foi na cruz do meio para salvar. Salvar, salvar, salvar! Sabe por que as pessoas desanimam? Nem tudo é o diabo. Você lembra daquela história que um senhor pegou os talentos? A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Sabe por que as pessoas desanimam? Eu sempre pregava contra aquele de 1 talento. Como os senhores sempre pregam, eu nunca bem preguei. Eu sempre dizia que aquele de 1 talento era um enterrador de talento. Era um oferecido sem chamada. Era um bobo lelé que queria se aparecer. Aí eu fui examinar a profundeza do texto. Não era. Primeiro, aquele de 1 talento tinha 3 capacidades acima do de 5 e do de 2. Sabe por que ele enterrou o talento? A Bíblia diz: eu conheço o meu Senhor que é puro. Conhecimento de causa. Segundo, eu sei que ele ajunta onde não espalha. Conhecimento de natureza. Terceiro, ele ceifa onde não tem. Conhece a justiça. Pastor, por que ele enterrou? A Bíblia diz que o homem ou o senhor, a um deu 5, a outro deu 2, segundo a sua capacidade. A palavra segundo não pode ser revogada na sua Bíblia. Segundo quer dizer, você tem o direito de receber pelo que faz. Pastor, mas por que ele enterra? Porque quem tem muito, soma de quem tem pouco. Pastor, por que ele enterra? Porque quem está em cima despreza quem está embaixo. O púlpito mais desejado do Brasil é o dos Gideões. Existem milhares de pregadores melhor que eu e melhor que outros que aqui pregam. Existe.
mas nunca vão conseguir chegar. Porque tem mentes malignas. Eles querem chegar para depois aparecerem. Termina o culto, ele não tem coragem de dar um abraço no irmão, na irmã, pegar na mão de quem não tem. Quer se sentir a estrela de Belém de Judá, pobre de rapadura. Quer se sentir o bambambam da cocada preta e tal, eu sou o cara, sou fera. Tem gente que parece que nunca começou de baixo. Aí aquele que tinha 5 deu olhadinha para aquele que tinha 1 e disse, rapaz, tu só tem 1, é? Tadinho de você, até dó. O que é que você vai fazer com esse 1? E ficou hostilizando. É como se alguém hoje estivesse no auge, chegasse para quem está começando, você para com isso, está querendo ser pregador. Quantos uniformes aí para mim? Eu lembro que a primeiro ano que eu preguei os Gideões, 2005, 2006, sem bater nada, de nada. Quando eu subi a rampa, chegou, entre aspas, um cidadão, poética, não vou falar quem, e abraçou e disse, eu vou mensagem de Deus para você. Disse, fale. Ele disse, você pensa que aqui é a Zona Sul em São Paulo? Que você prega, Deus usa, balança a Zona Sul? Aqui é diferente. Aqui você pode passar muita vergonha. Eu disse, me abraça mais forte, que eu também tenho uma mensagem para tu. Toda a ferramenta preparada contra mim. Não prosperará! Levante a mão e dê glória para Jesus Cristo de Nazaré! Não é para quem quer, não é para quem gosta, é para quem Deus chama! Sabe por que as pessoas se desgastam? Porque não merecem ou não dão a ele o devido valor. Tem gente que tem talento, tem chamada, tem condições, mas não são olhados. Talvez alguém esteja com medo do apogeu ou do sucesso. Talvez alguém esteja com desconfiança que tu pode aparecer mais do que ele. É por isso que pegaram um pano preto para jogar em cima do teu sucesso, do teu ministério. Já prepararam a copa, já prepararam a coroa de espinho. Vão tentar rasgar você no meio e como as hienas no deserto da África. Já prepararam os guardiões para cortar a tua vida. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. As promessas estão de pé ao seu respeito. Vão ter que assistir de perto o que Deus vai fazer na tua vida. Tu vai voar nas asas do vento. Tu vai! Levante as tuas mãos para os céus agora. Oramanto seca. Domingo cambia fasuta que lá. Ramanto cami tui te querebi o lobo mantura. Tu que minti falsical, perché mi piomonto cai tripo aste. Stobu che mi gioconi a ste che drasti. Kamanturi piakai chou, Ramandu Kamialasei, Estovai, Kaliasik Omrontra. Pensam que sepultaram o teu ministério, estão enganados, porque não sepultaram. Porventura, não sou eu o Senhor que te chamei para arrebanhar almas. A minha casa te alegra, canta, regocija.
decorar, ter sua cara bater. Deus vai mudar o estado da sua vida completa. Sabe por que ele procurou cabeça? Pastor, com medo de Jezabel. Me diga qual é a Bíblia que diz que Elias tinha medo de Jezabel. Nunca. Quando Deus chegou dentro da caverna, Deus tirou o estresse mental e disse: o que faz, Elias? Filha, eu estou lhe fazendo uma pergunta e dê uma resposta. Sabe por que Deus pergunta? Porque Deus quer ouvir a sua voz de desabafo. Tem mais que Deus quer ouvir o seu desabafo. Ele não tinha medo de Jezabel. Ele iniciou, eu procurei a caverna por 3 coisas referente a tu e não a Jezabel. Primeiro, ela quebrou o teu altar. E sem altar, então eu não existo. Segundo, ela rasgou os teus mandamentos. Sem Bíblia na igreja, não me interessa. Terceiro, ela não gosta de profeta e manda matar. Já que não tem altar, não tem Bíblia, não tem profeta, então eu vou me isolar sozinho. Só para ela morrer de raiva, eu vou auto me suicidar, morrer de fome sozinho. Deus não quer isso de você. Não posso ser morto. Tem muita gente que está de olho em você. Está querendo te tragar. Está dizendo, um errinho teu, eu pego. Um errinho dela, eu pego. Agora você vai procurar caverna, porque a Jezabel não gosta de você, para com isso. Mata ela de frente. Pastor, eu tenho 10 dias no fim dela. Pastor, eu não posso dar minha mensagem. Eita, e eu vou morrer porque eu não gosto da minha mensagem? Eu vou emagrecer, vou ficar gordinho mais. Eu vou passar mal, eu vou me isolar, vou mudar de país porque ninguém vai comer a cara. Não! Fica na posição que Deus te levantou, tá? Pega a mão direita, bate no peito assim. Diga, muito obrigado, Deus. Agora olha para teu irmão, dá uma olhadinha para ele. Diz assim, ó, os meus inimigos vai ter que me engolir atravessado. Mas glória para Jesus de Nazaré. Eles vão me ver andando de carro novo, deu glória. Eles vão me ver no culto de ação de graça da igreja com a chave de um apartamento, manda tu glória. Eles vão assistir você andar com aquela moto mais linda que a Honda já fez. Você ainda vai cantar pneu na porta da casa dele, vai. Recebe vitória aí, recebe vitória aí, recebe. Deus me diz em cima deste altar, antes da virada deste ano, a chave será entregue na palma da tua mão. Pode receber! Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Segura na mão de alguém, levanta a mão unida para cima, mesmo sentado.
arma, porque Jezabel quer te matar. O Senhor nunca terá prazer na tua vida. Se tu desistir da chamada, porque falou mal, o Senhor nunca terá prazer na tua vida. Se tu parar ou entregar, o Senhor nunca terá prazer na tua vida. Permanece no lugar. Deus é contigo. Coloque-me para adorar a Deus, vai mandar uma bola de fogo aí agora. Eu estou sentindo isso. Quem está sentindo, diga glória. Quem está sentindo, diga glória. Segura na mão de alguém, mais próximo, mais próximo. Meu Deus, levante a mão para cima, unidas. O diabo tem que respeitar a sua chamada. O diabo tem que respeitar o seu ministério. O diabo tem que respeitar o dom que Deus te deu. O diabo tem que respeitar a vocação que está na tua vida. Cante mais, pregue mais, ore mais, jejue mais. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo, 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 Deus é contigo. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, receba o sobrenatural agora. Estou perdoado pelo sangue de Jesus. Punhos encerrados assim. Isto significa estou numa grande batalha. Mas não vou desistir. Dá um soco pro ar misturado com glória a Deus. Palma das mãos aberta assim. Lá do outro lado, Miriam, que eu estou dizendo, só o Senhor é. Só o Senhor é. Moisés disse, o Senhor é minha rocha, o Senhor é a nossa bandeira, é somente para quem é vencedor. Fecha a mão. Eu conto até 3. E você vai ter o prazer pela fé de esfregar a bandeira no nariz do diabo, amém? 1, 2, 3, balança a bandeira e dá glória a Jesus!
contra mim. Querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer